Lição número 914. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de abordarmos na lição passada o tema relacionado à facilidade na religião, hoje vamos falar acerca da descrição de quem é o verdadeiro crente, o muslim, o submisso e o muhajir. Muhajir, no seu significado direto, significa o emigrante, aquele que emigra, aquele que sai no seu verdadeiro contexto, aquele que emigrou de Meca para Medina para poder salvaguardar a prática da sua religião, assim como a sua crença. Esse é chamado muhajir, aquele que nós tanto ouvimos, muhajirina e ansar. Portanto, muhajir é o emigrante. Aqui estamos no sentido onde o profeta sallallahu alaihi wasallam faz uma comparação do muslim, aquele que é submisso às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e o muhajir, aquele que é o emigrante. Emigrante de quê? Que nós já iremos abordar neste tema que nós já vamos aqui decifrar. Hadith do Sahih al-Bukhari, da autoria de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, um eminente companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que relata do seu amado e querido, o nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde este disse: Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Al-Muslim, aqui al-istighraq, o al-haqiqi, al-muslim al-haqiqi, o verdadeiro muslim, o verdadeiro submisso, o muçulmano submisso, o verdadeiro é aquele man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi, que os outros muçulmanos estão salvos da sua língua e das suas mãos. Estão salvos da sua língua, do mal que esta língua poderia proferir aos muçulmanos, ou que pode proferir aos outros muçulmanos, e do mal, da maldade das mãos deste muslim, não é, para com outros muçulmanos. Portanto, este muslim, o verdadeiro muslim, não usa a sua língua para blasfemiar, para insultar, para caluniar, para falar mal, para se envolver na vida dos outros, para se envolver nos assuntos que não lhe dizem respeito, não é? Que é o motivo de grande destruição no além. Portanto, um verdadeiro crente não se envolve neste tipo de ação, e os outros muçulmanos estão salvos da sua língua. Os outros muçulmanos não são prejudicados pelo mal que a língua deste, não é, causou aos outros. Não falou mal, não injuriou, não insultou, não causou-lhes qualquer mal. Os outros muçulmanos estão salvos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este é um verdadeiro muslim, este é um verdadeiro submisso. Podemos ver uma pessoa que pratica salah, faz muitas boas ações, mas ao mesmo tempo ele está a causar mal às outras pessoas com a sua língua, está a falar mal das pessoas, está a injuriar, está a caluniar, está a se envolver na vida de outros muçulmanos. Portanto, este não é um bom e verdadeiro muslim. Não é um bom e verdadeiro muslim, porque o verdadeiro e o bom muslim é aquele que os outros muçulmanos estão salvos da sua língua, assim como estão salvos das suas mãos. Ele, através das suas mãos, não lhes causa qualquer mal. Não usa as mãos para bater, para torturar, não usa as suas mãos para extorquir bens dos outros muçulmanos. Portanto, este é um verdadeiro muslim. Pelo contrário, o que ele faz? Usa a sua língua, usa as suas mãos para impedir o mal. Usa a sua língua, usa as suas mãos para travar alguma situação difícil que aconteceria, que iria recair sobre o outro muslim, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani. Aquele que vir uma ação errada, que
troca aquela mesma ação usando as suas mãos. Portanto, o verdadeiro crente usa as suas mãos para impedir o mal e não usa as suas mãos para causar mal aos outros muçulmanos. O profeta ainda diz: se ele não puder trocar aquela má ação usando as suas mãos, que use a sua língua. Portanto, usar a língua para impedir o mal contra um outro muçulmano. E neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Os outros muçulmanos estão salvos dos males da sua mão. Portanto, esta é a conjugação desses dois ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam para podermos mostrar que é um verdadeiro muçulmano. O al-muhajir é o verdadeiro imigrante. Imigrante, aquele que emigrou de Meca para Medina. O profeta até diz: La hijrata ba'da al-yawm. Depois de hoje, não há mais hijra. Depois dessa imigração de Meca para Medina, já não existirá outro hijra neste significado onde Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta sallallahu alaihi wasallam e os crentes a emigrarem de Meca para Medina. Por quê? Porque Meca tornou-se Darul Islam, Medina é Darul Islam, portanto o hijra já não tem relevância naquela perspectiva. Mas o verdadeiro hijra, não é? A verdadeira migração, não é? O al-muhajir man hajara ma nahallah, é aquele que emigra contra aquilo que Allah proibiu. Aquilo que Allah proibiu, ele migra. Ele vai a favor daquilo que Allah ordenou. Allah proibiu, não pode fazer isso, então ele migra daquilo. Ele sai daquilo. Ele não fica a praticar aquela ação, portanto, ele abandona, ele vai-se embora daquela ação que Allah proibiu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este é o verdadeiro muhajir, este é o verdadeiro imigrante, porque ele abandonou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. No outro hadith da Abu Huraira, que vem relatado no Sunan al-Tirmidhi, vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: wal mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Para além deste muslim, muhajir, neste hadith também vem mencionado o mu'min, o crente. Um é muslim, submisso. Outro muhajir, nessa nossa sequência, que é o imigrante. E o terceiro é mu'min, o crente. Não é? O crente que até pode completar o tema da nossa lição de hoje: muslim, submisso, muhajir, imigrante, e mu'min, não é? Um crente. Aqui vem wal mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim. E o verdadeiro crente é aquele que as pessoas estão seguras, estão salvas, não é? O sangue de outros crentes, não é? O sangue das pessoas é sagrado, não é? Está preservado, não é? Ou seja, sangue, assim como o bem das pessoas, não é? Está segurado, está salvo, e ninguém vai, o verdadeiro crente não vai extorquir, não vai ferir, muito menos tirar vida das pessoas injustamente. O único momento em que a vida do outro torna-se lícito remover é quando ele comete, não é, um homicídio, tira a vida do outro crente, então a sua vida também deixa, não é, de ser sagrada. Obviamente provado que houve uma intenção de assim se proceder. No terceiro hadith, que é o último da nossa sequência, nossa lição de hoje, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu: al-mu'minu man aminahu an-nas, o crente é aquele que as pessoas estão salvas do seu mal, wal-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi, e o verdadeiro submisso é aquele que outros muçulmanos estão salvos, não é, da sua língua, assim como das suas mãos. O al-muhajiru man hajara as-su'u, e o emigrante é aquele que emigrou-se do mal, abandonou o mal. Walladhi nafsi biyadihi, eu juro por aquele ser em cujas mãos está a minha vida, la yadkhulu al-jannata 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqa, não entrará no paraíso aquele indivíduo, aquele servo que o seu vizinho não está salvo dos seus males, das suas maldades. Portanto, este é o resumo ou a sinopse desses três hadiths que nós tínhamos a mencionar nesta lição. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos verdadeiros muslims, muhajir e mu'min, que é verdadeiros submissos, verdadeiros imigrantes, assim como verdadeiros
crentes. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.